A humanidade tenta desvendar o maior de todos os mistérios desde o começo dos tempos, a nossa própria existência. E olha, o material que a gente vai analisar hoje faz um mapeamento simplesmente fascinante da vida. O autor constrói uma ponte incrível entre a precisão da biologia moderna e toda aquela profundidade da teologia mais antiga. Ele apresenta uma estrutura filosófica onde ciência e fé, longe de serem inimigas mortais, são na verdade como duas lentes focadas exatamente no mesmo milagre. Na nossa análise, nós vamos investigar a fundo como esse texto defende que a vida humana é, na sua essência, o encontro maluco da matéria mais simples do universo com algo que vai muito além dela. Bom, vamos direto ao ponto. De onde a gente veio, o que exatamente nós somos? O texto-fonte levanta essas questões existenciais clássicas logo nas primeiras páginas. Pensa bem, o que é que faz uma matéria totalmente inerte ganhar consciência do nada? Como que um pedaço de carne se organiza numa identidade que é única, que nunca vai se repetir? Por muito tempo, o debate popular colocou a ciência e a religião num ringue, né? Como se uma precisasse nocautear a outra. Mas a obra que a gente está dissecando propõe uma visão estruturada bem diferente. Ela diz que as duas áreas, no fundo, ficam de boca aberta diante do mesmo mistério da origem da vida. Entender a lógica do autor aqui é a chave para a gente pegar todo o resto. Parte 1. O pó que ganhou consciência. Para sacar essa síntese, a gente precisa primeiro olhar para o alto, ter uma visão macro do cosmos mesmo. Dá só uma olhada nos elementos dessa lista. É um fato científico que o corpo humano é literalmente fabricado com os mesmíssimos elementos que estão aí no chão que a gente pisa e nos estrelas lá no céu. Carbono, oxigênio, ferro, cálcio, hidrogênio. A tese do autor é que nós somos, em termos puramente materiais, um barro organizado. Somos poeira cósmica que, por algum motivo bizarro, ganhou a capacidade de pensar, de se emocionar, de amar. E isso ilustra de forma brilhante como aquele relato antigo do Gênesis, de que o homem foi feito do pó da terra, na verdade tem um alinhamento surreal com a astrofísica e a química modernas. Só que como o texto faz questão de apontar, o grande pulo do gato não está só na tabela periódica. Está no fato de que essa mistura química, de repente, acordou para a vida. É aí que o autor traz uma palavra-chave para a análise, neshama. É um termo hebraico milenar que a galera costuma traduzir como fôlego. Mas prestando atenção na obra, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo. Não se trata daquele primeiro respiro biológico do bebê, sabe? Neshama é descrito como um sopro de consciência, uma força que age o tempo todo para segurar essa poeira cósmica em um estado de vida. É o sustento que transforma uma receita química numa pessoa de verdade. Parte 2. A dança biológica. Agora a gente sai do espaço sideral e dá um zoom direto para o microscópio. É aqui que a embriologia começa a conversar em silêncio com a teologia. Na hora da fecundação acontece um negócio extraordinário. Duas células minúsculas se juntam e formam um zigoto. Ele é invisível ao olho nu, claro, mas ali dentro já existe uma identidade genética que é absolutamente única na história do universo. E aí começa o que o autor chama lindamente de dança biológica. É uma coreografia frenética de divisão celular, onde o coração e os neurônios começam a se formar. A biologia mapeia tudo isso com uma precisão cirúrgica, mas o texto joga no ar uma pergunta daquelas de perder o sono. Com toda essa mecânica funcionando, como é que reações químicas viram alguém? Como que um monte de células se dividindo passa a ter memória, vontade própria e espiritualidade? A gente conhece os botões, mas a essência de quem aperta ainda é um baita mistério filosófico. Parte 3. O cordão de dependência. Agora, o que é realmente interessante neste ponto da análise é olhar para o ambiente onde toda essa mágica acontece. Observe o paralelo absurdo que o autor constrói aqui sobre o ventre materno. O embrião não tem autonomia nenhuma, certo? Ele vive em um estado de dependência que é total. No lado esquerdo, a gente tem o fato biológico frio e calculista, o cordão umbilical nutrindo a vida com oxigênio e comida. Mas no lado direito, o texto pega isso e eleva para uma realidade teológica fantástica. O argumento é que o ser humano, por natureza, não foi desenhado para ser isolado. Do mesmo jeito que o feto precisa da mãe para existir, a teologia aponta que nós dependemos continuamente do Criador. O cordão umbilical, então, vira um símbolo gigante e silencioso dessa nossa dependência vital o tempo todo. Parte 4. O santuário do ventre. Vamos avançar e ver como tudo isso constrói a tese central do autor, que aplica essa visão toda na ideia da encarnação cristã. O texto relata um negócio muito forte. Ele argumenta que o Logos eterno, a figura central do cristianismo, não caiu de paraquedas no mundo já adulto e formado. Na verdade, a encarnação
se rendeu totalmente às leis biológicas mais microscópicas que a gente pode imaginar. O autor frisa isso passo a passo. O divino foi uma célula única. Depois, passou pelo estágio de mórula. E então, virou um embrião. Com essa lógica, a obra defende que o útero materno deixa de ser só uma incubadora biológica qualquer e ganha o status de primeiro santuário, dando uma dignidade gigantesca para a vida desde aquele momento invisível. Para dar um fôlego e ancorar a ideia, o texto resgata as palavras de uma poesia bem antiga. Tu me teceste no ventre de minha mãe. É sensacional notar como a obra consegue costurar a linguagem desse salmo milenar com os termos da ciência embrionária de ponta. Essa metáfora de ser tecido cabe como uma luva na dinâmica da divisão celular. É como se a biologia e a transcendência fossem, no fundo, fios de uma mesma tapeçaria sendo criada em tempo real. Parte 5. O como e o porquê. Então, o ponto crucial depois de investigar tanto a biologia quanto a teologia é resolver aquela tensão clássica de quem acha que as duas não se misturam. A divisão que o autor propõe aqui é brilhante. O objetivo não é usar tubo de ensaio para provar a existência de Deus, e nem ler textos milenários achando que são manuais de genética. Ele argumenta que elas só estão olhando para dimensões diferentes da mesma realidade. A ciência faz o papel espetacular de explicar o como, os mecanismos formidáveis, os átomos, a biologia pura. A teologia assume a missão de investigar o porquê, o propósito, a razão de a gente estar aqui, o sentido de tudo isso. A grande sacada do texto é que o microscópio não acaba com o divino. Pelo contrário, quanto mais a gente enxerga a complexidade da vida, maior o mistério fica. E é justamente com essa paulada de ideia que a obra encerra a reflexão. No frigir dos ovos, não importa o quanto a nossa tecnologia avance ou quão fundo a gente consiga ler o DNA. Na nossa base mais fundamental, nós ainda somos barro tocado por algo eterno. Somos uma matéria organizadinha que levou um sopro divino, abriu os olhos, ganhou consciência e decidiu ir atrás do próprio Criador. Diante desse baita cenário que junta desde o pó das estrelas até o começo silencioso num útero, a obra deixa uma reflexão para explodir a cabeça da gente. Se a humanidade já entendeu tanto sobre como a gente foi fabricado, até onde nós conseguiremos ir para descobrir o nosso porquê. É um belo de um convite para a gente passar a vida toda literalmente maravilhado por simplesmente estar aqui.